Olá, olá! Vamos continuar então as nossas reflexões a respeito da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Estamos conversando sobre o capítulo 1, o que está acontecendo na nossa casa. Hoje vamos conversar sobre a perda da biodiversidade. É isso mesmo, estamos perdendo espécies. As nossas atividades humanas, as nossas más relações com o clima, com a poluição e com a água, está fazendo com que percamos espécies. E isso é algo grave, nós vamos falar sobre isso. A começar pelos vegetais. Estamos perdendo áreas verdes, estamos perdendo floresta, estamos perdendo bosques e, consequentemente, estamos perdendo espécies que moram lá. Ecossistemas inteiros que vão sendo desmatados. E isso é algo grave. Isso é algo que precisa ter cuidado. Porque recursos extremamente importantes estão indo embora junto com essa perda de diversidade. Recursos para alimentação, inclusive humana, mas também outros recursos de outros serviços que o humano pode fazer também de forma sustentável, e até mesmo recursos para a cura de doenças. Há diversos biomas ainda não explorados no ambiente, no planeta, inclusive aqui no Brasil. Diversos pesquisadores usam vegetais e animais desses biomas para extrair medicamentos que podem ser utilizados para a cura de determinadas doenças. Doenças ainda inexploradas, doenças ainda que não chegaram, ou doenças que os medicamentos não funcionam mais. Por exemplo, os antibióticos, eles geram muita resistência. A gente precisa, a cada momento, procurar, identificar e melhorar os antibióticos que nós temos. E se existir uma planta lá na Amazônia que produz um antibiótico extremamente potente? E se essa planta for desmatada? É um problema. Então, estima-se que no Brasil 2.000 vegetais, 2.000 espécies de vegetal estão ameaçadas de extinção. 2.000 é muita coisa. Ameaçada de extinção por causa do desmatamento, que todos os anos bate recorde. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Um trabalho na USP, foi publicado há uns anos atrás. Uma pesquisadora ela conseguiu bons resultados com o extrato de uma planta comum da região do Leme, uma planta chamada de tarobinha. Essa planta ela conseguia extrair um extrato e podia curar úlceras estomacais. Ela publicou esse artigo e foi altamente premiado. Uns anos depois, ela voltou nessa região para extrair um pouco mais da planta para continuar o estudo. Surpresa, não tinha mais. Essa planta foi desmatada. Perdemos uma oportunidade de cura de uma doença. Perdemos essa oportunidade terapêutica por causa das nossas relações com o meio ambiente. Como esse exemplo, existem vários outros, tanto em vegetais quanto em animais. Eu posso também, a partir do animal, extrair alguma coisa para melhorar a vida humana. Por exemplo, você já ouviu falar de um medicamento chamado Captopril? Quem já ouviu, então sabe que é um medicamento utilizado para hipertensão, que é uma das doenças que mais atingem as pessoas no mundo. É um dos medicamentos mais utilizados aí no controle da hipertensão. Sabe de onde veio o Captopril? Do veneno da cobra jararaca. Isso mesmo, foi isolado aqui no Brasil, no Instituto Butantan. Retiramos o veneno, diminuímos a concentração e ele virou um medicamento. De uma cobra. Olha só. E a gente podia até ter matado a cobra, né? Não, cobra jararaca, mata, veneno, vamos matar, vamos extinguir essa espécie. Iríamos perder um medicamento tão precioso para tantas pessoas, que ajuda tantas vidas, né? Então as espécies, todas elas têm a sua contribuição. Nenhuma merece ser extinta. Pode existir pessoas que possam pensar assim, mas esse povo da igreja é muito exagerado. O Papa, pelo amor de Deus, 2.000 espéciezinhas só. Você já foi na Amazônia, o tanto de planta que tem, estão fazendo conta por causa de 2.000 espécies, tanto de verde que tem lá. Esse povo faz questão de pouca coisa demais. Mas imagine que entre essas 2.000, eu posso ter uma
plantas, ou até mesmo das que já foram extintas. Imagine, várias plantas já foram extintas, né? Imagine que uma delas, tinha uma substância que eu podia extrair e podia curar o Covid, que é um mal que nos aflige hoje em dia. Né? Imagine que se a cura do Covid vier de uma planta que foi desmatada e não existe mais. Do mesmo jeito que acontece com o Covid hoje, pode aparecer doenças mais graves amanhã e depois, e o potencial para cura pode estar em uma planta ou um animal que foi desmatado, que foi perdido. É a humanidade destruindo ela mesma. Por isso que a diversidade é importante. Então, enquanto não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesma. Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais. Estima-se que em 40 anos atrás a gente já perdeu 784 animais. 784 animais, sem nem falar de vegetal, já foram extintos em 40 anos por causa do homem. Por nossa causa, essas espécies foram extintas. São animais que já não dão mais a glória de Deus com a sua existência, nem poderão nos comunicar a própria mensagem. Não temos o direito de fazer isso. Possivelmente perturba-nos saber da extinção de um mamífero, de uma ave, animais grandes e que a gente tem uma estima maior. Mas o quanto outros animais são sujeitos também a isso, vermes, algas, insetos, importantes para a manutenção da biodiversidade, até porque tudo está conectado. Algumas espécies não tão visíveis aos nossos olhos desempenham uma função imprescindível para o equilíbrio do ecossistema. E se justamente aquela espécie for extinta, o ecossistema inteiro entra em quebra. Já fizemos muitos danos ao ambiente pela exploração que acabou matando determinada espécie. E muitas vezes a intervenção humana em caso de extinção de espécie pode provocar ainda mais danos. Por exemplo, muitos pássaros, muitas aves e insetos desaparecem por causa dos agrotóxicos. Então, imagine que a indústria usou um determinado agrotóxico para determinada plantação. Esse agrotóxico foi tóxico para uma ave e essa ave foi extinta. Só que essa ave fazia um controle da população de um inseto. Ela comia um inseto e controlava a sua população. A ave sendo extinta, o inseto, então, aumentou a sua população. E esse inseto agora vai atacar essa plantação, que estava protegida pelo agrotóxico. Então eu desequilibrei a biodiversidade ali, eu fiz um desequilíbrio entre espécies. E aí o homem vai tentar corrigir de alguma maneira, vou matar esse inseto. Só que matando esse inseto eu vou perturbar a relação de outra espécie. De novo, tudo está conectado. Mexer com vida é algo muito grave. Existe uma relação muito intrínseca entre as espécies. No entanto, não só de problema a gente fala, né? No entanto, são louváveis às vezes e admiráveis os esforços que muitos cientistas e biólogos fazem e procuram fazer preservando espécies e dando solução aos problemas criados pela humanidade. Quantos e quantos exemplos nós vemos aí de biólogos que tentam restaurar espécies que estão em ameaça de extinção? O urso-panda estava em um estado em perigo, em um status em perigo de extinção. Hoje, por causa dos estudiosos preservando essa vida, esse status mudou de em perigo para vulnerável. Então é um estado mais tranquilo, mais ameno, um risco menor. Graças à intervenção humana também. Então não é só problema que a intervenção humana faz, né? O problema é que essas reparações são feitas quando um grande mal já está instalado, certo? Então, quando se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa econômica, costuma-se olhar para os seus efeitos no solo, na água,
no ar, nem sempre se inclui um estudo cuidadoso do impacto na biodiversidade. Como se a perda de espécies, sejam animais ou vegetais, fosse algo de pouca relevância. É um animalzinho ali, ou outro, uma plantinha, tem muito verde ali, ninguém vai sentir falta. A construção de obras humanas vai tomando posse dos habitats. E, por vezes, fragmenta-os de tal forma que as populações animais não podem mais nem migrar, nem mover livremente. Por isso, algumas espécies correm risco de extinção. Nem a migração é possível mais de acontecer. Então, quando se explora comercialmente algumas espécies, nem sempre se estuda sua modalidade de crescimento, para evitar uma diminuição expressiva e, consequentemente, uma extinção. Às vezes a gente esquece de fazer essa preservação. Os custos de danos pela negligência egoísta é muito maior do que o benefício econômico que se possa ter. No caso da perda ou dano grave de algumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e qualquer cálculo, porque é vida. É uma vida querida e amada por Deus também. Por isso podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades quando se pretende obter significativos benefícios, fazendo pagar ao resto da humanidade presente e futura altíssimos custos de degradação ambiental. No cuidado da biodiversidade, os especialistas insistem na necessidade de prestar uma atenção especial às áreas mais ricas em variedades de espécies. Espécies endêmicas, raras ou com menor grau de proteção. Há alguns lugares que requerem um particular cuidado, por causa da enorme biodiversidade e enorme importância para o ecossistema mundial. Ou regiões que constituem reservas de água importantes, assegurando várias formas de vida. Como exemplo disso, nós temos os grandes pulmões do planeta, como as florestas, a exemplo da Amazônia, a bacia fluvial do Congo também. Elas sofrem muito processo de desmatamento, processo de queimadas muitas vezes clandestinas, gerando perda de biodiversidade. Precisamos nos conscientizar disso. Os ecossistemas de floresta tropical possuem uma biodiversidade gigantesca, de alta complexidade. Então, na Amazônia existem espécies que a gente nem sabe a existência ainda, nem conhece, não foram classificadas. São inexploradas ainda. Estamos perdendo essas espécies sem nem conhecê-las. É louvável a tarefa e o trabalho de muitos órgãos internacionais e organizações de sociedade civil que tentam conscientizar a população e colaboram de forma crítica para a preservação desses ambientes, para a preservação do habitat e preservação da biodiversidade. Nos ajudam. No entanto, ao falar sobre isso, é importante comentar de um delicado equilíbrio que não pode ser ignorado. Há alguns locais e algumas vezes interesses econômicos internacionais que, a pretexto de cuidar da biodiversidade local, pode atentar contra a soberania nacional. Então, o Papa é importante, ele frisa muito isso, né, que devemos também frisar as soberanias nacionais a respeito da biodiversidade de cada região. Algumas tentativas humanas de reparar ecossistemas acabam por causar um problema maior ainda. Às vezes a gente vê reportagens ou comerciais, propagandas, né? A compra de determinados sabão em pó, porque a gente está reflorestando as matas. Até isso é problema. Isso não é algo tranquilo, não. Porque, quando eu desmato uma região, geralmente essa região natural ela não é feita de uma espécie só. Ela é feita de uma grande diversidade de espécies, vegetais, por exemplo. Então, uma determinada região da Amazônia é formada por milhões e milhões de espécies. Se eu retiro uma área dessa, eu estou desmatando um monte de espécies. Não adianta eu fazer um reflorestamento de uma espécie só. Eu vou gerar uma degradação ambiental do mesmo jeito.
Eu estou trocando uma grande diversidade de espécies por uma monocultura. Uma espécie privilegiada por algum motivo foi inserida naquele ambiente. Eu estou fazendo uma monocultura. Eu intervi no ambiente do mesmo jeito. Eu estou fazendo uma perda de biodiversidade do mesmo jeito, apesar de estar fazendo um reflorestamento. Além das florestas, outra região de intensa biodiversidade são os oceanos. Eles não só apenas constituem a maior região de água do planeta, mas também possuem uma grande variedade de vida. Particularmente os organismos marinhos, que a gente nem lembra às vezes, né, como plânctons, são algas, micro-organismos, são pequenos micro-organismozinhos. Ninguém nem lembra dos plânctons, coitados, mas eles sustentam grandes diversidades. Eles sustentam grandes espécies, eles são a fonte de alimentação de várias espécies. Inclusive baleias, a baleia daquele tamanho se alimenta de algas e plânctons. Então, estamos interferindo desde a menor parte de vida até as maiores, estamos interferindo. Passando dos mares tropicais aos subtropicais, temos os recifes de corais, que já falamos em outro momento sobre o branqueamento dos corais, né? Os recifes de corais, eles são zonas altamente ricas de biodiversidade. Nós temos peixes, nós temos estrelas do mar, outros tipos de equinodermos, várias vidas ali relacionadas. Se o coral vai ser branqueado e vai morrer, várias outras espécies morrem junto com eles. Situação grave também que estamos criando. Todas as criaturas estão interligadas. Tudo está conectado. Por causa disso, deve ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma. Todos nós, seres criados, precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade do cuidado desta família. Pelo que devemos fazer um inventário cuidadoso das espécies que alberga, a fim de desenvolver programas e estratégias de proteção, cuidando com particular solicitude das espécies em vias de extinção. Precisamos cuidar da nossa biodiversidade. Essa é a mensagem do Papa que eu quero deixar hoje para vocês.